Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouco de como aumentar o montante do seu benefício. A primeira dica é você fazer um planejamento previdenciário. Essa dica é uma das mais importantes. Bom, nesse momento, o advogado especialista em direito previdenciário vai entrar em ação para fazer o seu planejamento previdenciário. Bom, quais são as vantagens do planejamento previdenciário? Através do planejamento previdenciário, o advogado especialista em direito previdenciário, ele consegue todo o seu histórico contributivo e trabalhista e verificar tempos e salários de contribuição pagos ao INSS, períodos com recolhimentos irregulares, indicação das melhores formas de recolhimento e para quais benefícios os recolhimentos contarão, verificação dos cenários de aposentadoria antes e depois da reforma da Previdência, projeção de benefícios não programáveis, então benefício por incapacidade, pensão por morte para seus dependentes. Vai verificar também o cálculo de períodos de recolhimento em atraso, projeções com cálculos completos de aposentadoria, considerando o valor do teto do INSS e do salário mínimo vigente, comparação de custo-benefício em relação às opções aplicáveis ao seu caso e outros pontos específicos que você queira que sejam tratados na sua aposentadoria, por exemplo, a aposentadoria do deficiente. Então, viu como é que o planejamento ele é completo e pode ser muito benéfico? Então, não tenha dúvidas sobre os seus direitos, tenha certeza. É muito melhor você solicitar uma aposentadoria já sabendo todas as informações possíveis e tendo meio caminho andado com a noção de qual será o valor estimado do seu benefício. Portanto, a primeira dica que eu reforço é que você faça um planejamento previdenciário com um advogado especialista no assunto. Por meio desse planejamento, você evitará as piores dores de cabeça. Bom, quem ainda não se aposentou pode aumentar o valor da aposentadoria? Sim. Quem ainda não se aposentou pode aumentar o valor da futura aposentadoria a partir da elaboração de um planejamento previdenciário feito por um advogado especialista. Uma das vantagens de você solicitar o seu planejamento é que ele vai indicar as melhores formas de recolhimento e para quais benefícios esses recolhimentos contarão. E quem está aposentado pode aumentar o valor da aposentadoria? Sim. Quem já é aposentado pode aumentar o valor da aposentadoria por meio de uma revisão de aposentadoria. No entanto, antes de você entrar com qualquer pedido de revisão que seja, é importante passar pela consulta com um advogado especialista em direito previdenciário. Isso porque uma revisão ela tanto pode aumentar como pode diminuir o valor do seu benefício. O especialista vai dizer entre com a ação ou não entra. Uma pergunta que eu recebo bastante é: quanto tenho que pagar de INSS para receber 2 salários mínimos? Vai depender o quanto você tem que pagar de INSS. Aí vai ter um plano, né, ou alíquota de você contribuir à média das suas contribuições. Só saiba que se você contribuiu sempre com base no salário mínimo, o valor da sua aposentadoria provavelmente vai ser de um salário mínimo. Não vai ter um milagre de pagar sobre o salário mínimo e se aposentar pelo teto, tá? Como é que eu faço para me aposentar com 3 salários?
salários mínimos? Vai depender o quanto você tem que pagar de INSS para receber 3 salários mínimos. Depende do plano ou alíquota que você contribuir e da média das suas contribuições. Bom, como contribuir para aumentar o valor da aposentadoria? Como a situação previdenciária de cada segurado do INSS é única, isso porque as pessoas têm históricos contributivos diferentes. Então, uma das formas, você só vai saber como aumentar o valor da sua aposentadoria por meio de um planejamento previdenciário. Bom, e quanto vale a pena aumentar a contribuição do INSS? Para saber o quanto vale a pena aumentar essa contribuição do INSS, você precisa do planejamento, a gente não tem por onde escapar. Ou seja, um estudo do seu histórico contributivo. E como que eu faço para aumentar a aposentadoria com apenas uma contribuição? Bom, aí já não tem como você aumentar a aposentadoria com apenas uma única contribuição, porque o milagre da contribuição única, ele deixou de existir com a implementação da Lei 14.331 de 2022. Bom, como é que aumenta o valor da aposentadoria do MEI? O valor da aposentadoria do MEI, que é o microempreendedor individual, ele pode ser elevado se você realizar uma segunda atividade para aumentar as suas contribuições. E eu posso aumentar a contribuição do INSS? Depende, porque quem é segurado obrigatório, na condição de empregado CLT, tem o valor do INSS já deduzido de acordo com o salário que recebe. Já no caso do contribuinte individual, também obrigatório, ele deve recolher conforme a sua remuneração mensal. Bom, uma segunda dica para você aumentar a aposentadoria é você verificar todos os trabalhos na sua vida. Geralmente, períodos de trabalho e contribuição constam no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. No entanto, pode ser que nem tudo esteja registrado no seu CNIS. O fato de períodos de trabalho não estarem registrados no seu CNIS não significa necessariamente que esses períodos não possam ser considerados para aumentar o seu tempo de contribuição. Eu estou me referindo, por exemplo, a períodos de trabalho rural, inclusive na condição de segurado especial, trabalho na condição de menor aprendiz, contribuição como segurado facultativo, contribuinte individual, MEI, serviço militar, escola técnica na condição de aluno aprendiz, seminário, serviço público, período marítimo, período registrado, mas que não consta no CNIS. Hipótese na qual você deverá apresentar comprovantes tais como carteira de trabalho, é um comprovante que você exerceu atividade remunerada, contrato de trabalho, registro de pontos, termos de rescisão de trabalho. Todos esses períodos fazem com que o tempo de contribuição aumente, uma vez que reconhecido pelo INSS ou pela Justiça. Então, dessa forma, o valor da sua aposentadoria ele poderá aumentar. Uma terceira dica para aumentar o valor é reconhecer os vínculos de trabalho informais. Então, os vínculos de trabalho informais, esses vínculos podem ser considerados no cálculo do seu tempo de contribuição, permitindo que você antecipe e aumente o valor da sua aposentadoria. Você pode realizar esse reconhecimento de duas maneiras: solicitar o reconhecimento do trabalho informal diretamente no INSS e pedir o reconhecimento do vínculo de trabalho na Justiça do Trabalho e, posteriormente, registrar no INSS. Mas a dica é que você pode requerer o reconhecimento de trabalho informal no INSS, mesmo quando ainda estiver em processo de reconhecimento de vínculo de trabalho na Justiça do Trabalho. Porque quando você faz isso, não será necessário registrar esse período separadamente no INSS, porque você já terá solicitado o reconhecimento direto no INSS. Importante, caso você tenha pedido o reconhecimento de vínculo na Justiça,
o registro no INSS, após decisão favorável na Justiça do Trabalho, você precisa fazer. Mas, Tatiana, como é que eu comprovo o trabalho informal? Você pode comprovar esse trabalho informal diretamente no INSS. Para isso, porém, é crucial que você possua toda a documentação relacionada ao vínculo de trabalho informal solicitado. Veja bem, você pode realizar esse procedimento no momento em que você for solicitar a sua aposentadoria ou quando pedir a atualização do seu CNIS. Portanto, para comprovar o trabalho informal, será necessário apresentar comprovantes de recebimento de valores do seu empregador, conversas no WhatsApp, Facebook relacionadas aos trabalhos realizados, registros de pontos eventualmente feitos no local de trabalho, fotos e vídeos que mostram a execução de suas atividades, qualquer documentação adicional que revele um vínculo de trabalho. Assim que isso tudo for feito e validado, você conseguirá obter o reconhecimento do seu vínculo de trabalho no INSS com o seu antigo empregador. Além do mais, é recomendado entrar simultaneamente com ação na Justiça do Trabalho para que o seu trabalho informal seja reconhecido. Isso se deve ao fato de que no final do processo será possível que você receba valores significativos referentes às verbas rescisórias não pagas, tais como horas extras, férias mais 1/3, 13º salário, adicionais, FGTS. Bom, quarta dica é averbar todos os vínculos de trabalho reconhecidos pela Justiça do Trabalho. Porque além do trabalho informal, existem diversos outros vínculos empregatícios que o trabalhador entre trabalhador e empregador, mas que não é reconhecido. Um exemplo clássico é quando alguém presta serviços como autônomo para uma empresa de maneira regular, subordinado a um único empregador, com horário de trabalho definido e recebendo uma remuneração por isso. Então, esses são elementos básicos de um vínculo empregatício CLT. No entanto, muitas empresas, com o objetivo de reduzir custos trabalhistas, elas contratam prestadores de serviços com vínculo empregatício. Ou seja, fica evidente o vínculo desses prestadores de serviços com uma empresa. Então, dessa forma, é comum que muitos trabalhadores eles entrem com uma ação na Justiça do Trabalho para buscar o reconhecimento do vínculo empregatício e cobrar reflexos na remuneração, tais como horas extras, férias mais 1/3 remunerado, 13º, FGTS. Caso a ação trabalhista seja favorável, é possível você registrar o período no INSS para você aumentar o tempo de contribuição. E a gente não, eu não estou me referindo exclusivamente aos prestadores de serviço, mas a todos que obtiveram uma sentença favorável na Justiça do Trabalho. Então, é necessário apresentar, além da sentença favorável, toda a documentação que comprove o vínculo de trabalho reconhecido pela Justiça do Trabalho. Isso se deve ao parágrafo 3º, artigo 55 da Lei 8213 de 99, que estabelece que é preciso apresentar o início de prova material perante o INSS para que o tempo seja considerado para fins previdenciários. Então, o INSS segue rigorosamente o que está disposto na lei. Portanto, é essencial apresentar novamente toda a documentação para que seja possível averbar, registrar o tempo no Instituto. Bom, a quinta dica para quem realiza trabalho concomitante. Caso você não saiba, o trabalho concomitante acontece quando você trabalha em 2 ou mais lugares. É prática comum entre médicos, dentistas, professores e advogados. Então, por exemplo, alguém pode atuar como advogado em uma firma na parte da manhã e na parte da tarde, na parte da noite, ser professor em uma universidade privada. Então, nesse caso, esse advogado estará exercendo atividades concomitantes, porque trabalha em 2 locais, em um escritório e em uma universidade. Já pensou no que acontece com o seu tempo de contribuição nessa situação?
Bom, se você imaginou que o tempo é duplicado, você está enganado. Teve muita discussão sobre esse tema, mas a ideia de dobrar o tempo de contribuição em atividades concomitantes não vingou. Contudo, uma consequência positiva do trabalho concomitante é a possibilidade de você ter uma contribuição mensal mais elevada. Então, a partir da Lei 13.846 de 2019, ficou estabelecido que o salário de benefício do segurado que contribuir devido a atividades concomitantes, ele será calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades na data do requerimento. Então, exemplo, mais uma vez, de um advogado que também é professor. Então, caso ele ganhe 3.000 como advogado e mais 2.500 como professor. Então, durante o período em que trabalhar em ambos os empregos simultaneamente, seu salário de contribuição do mês será de R$ 5.500, 3 mais 2.500. Em resumo, a contribuição do segurado será somada nos casos de trabalhos concomitantes, o que pode resultar em um aumento na aposentadoria. Portanto, preste atenção se você realiza trabalho concomitante. Bom, outra dica é converter períodos de atividades insalubres ou perigosas. Essa sexta dica para quem desempenhou atividades especiais ao longo da carreira profissional, ou seja, o segurado que trabalhou em condições insalubres ou perigosas, prejudiciais à saúde por ter direito à aposentadoria especial. No entanto, devido ao risco ou à insalubridade no trabalho, é possível que o empregado desenvolveu lesões, doenças que podem levá-lo a reconsiderar sua permanência na função. Portanto, é bastante comum que trabalhadores que exerceram atividades especiais mudem de função dentro da empresa ou até mesmo mudem completamente de profissão. Contudo, o período que eles desempenham atividades insalubres ou perigosas pode ser contado de forma diferenciada se convertido para tempo de contribuição comum. E isso pode resultar em uma aposentadoria antecipada, além de possibilitar um aumento no valor do benefício. Então, ao converter o tempo de atividade especial para tempo de contribuição comum, é aplicado um fator multiplicador que amplia o tempo de recolhimento. Então, dessa maneira, 10 anos de atividade especial de baixo risco para o homem acabam se transformando em 14 anos de tempo de contribuição. Então, isso significa que os 10 anos trabalhados equivalem a 14 anos de tempo de contribuição. Então, dessa forma, o homem, isso no caso do homem, ganha mais 4 anos para aposentar a sua aposentadoria comum. Então, portanto, verifique se você desempenhou atividades especiais ao longo de sua vida contributiva e considere possibilidade de conversão. Bom, atenção, essa conversão ela só é válida para atividades especiais realizadas antes de 13/11 de 2019, ou seja, antes da reforma da Previdência. E é importante que você saiba que a reforma eliminou a possibilidade de converter a atividade especial para tempo de contribuição comum após essa data. Bom, a sétima dica é descartar contribuições que pioram o valor do benefício. O descarte de contribuições foi uma novidade introduzida pela reforma da Previdência de 13/11 de 2019. Então, é possível você descartar recolhimentos que podem reduzir o valor do seu benefício, desde que esse descarte não resulte na perda do direito à aposentadoria. Bom, todas essas dicas que eu falei hoje, elas podem passar despercebidas por muitos segurados. E a consequência disso é exatamente um valor de aposentadoria menor e até mesmo a possibilidade de negação ou indeferimento do seu benefício por parte do INSS. Mas não se culpe, porque muitas dessas informações não chegam nos segurados. O direito, ele é um instrumento de justiça social e, por isso, é meu dever garantir que você saiba sobre todos os seus direitos previdenciários. Bom, se você identificar
tipos de trabalho realizados ao longo da sua trajetória profissional, reconhecer vínculos de trabalho informal, saber se você exerce atividades concomitantes. Essas são algumas das dicas que eu falei, mas dentre todas as dicas, uma das mais importantes é, sem dúvida, que você faça um planejamento previdenciário, principalmente antes de se aposentar, porque muitos segurados do INSS têm dúvidas de como aumentar o valor de suas aposentadorias, porque isso acontece porque a grande maioria desses segurados contribui sem se planejar. Portanto, você precisa conversar com o seu advogado, especialista em direito previdenciário, e solicitar o quanto antes um planejamento previdenciário para você poder se organizar. Então, peça esse planejamento. Ah, mas eu tenho 40 anos, ainda tem muitos anos pela frente. Ok, veja a sua média salarial, veja de que forma. Às vezes você está pensando em se aposentar com salário, mas a sua contribuição é maior. Então você precisa, ou você ganha até um salário e você está contribuindo de forma errada. Precisa verificar, você precisa passar por um planejamento para que possam te explicar. Ou eu vejo muita gente, já peguei caso de juiz que está paralelo recolhendo o INSS como facultativo. Mas espera aí, funcionário, servidor público não pode recolher o INSS como facultativo. Então, o que está acontecendo? Jogando dinheiro fora. Então, esse não é um caso isolado. Isso eu vejo direto, funcionário público contribuindo de maneira errada. Precisa fazer um planejamento, precisa entender como fazer para que isso... E assim, o planejamento, ele acaba revertendo, o próprio valor que você investe nesse planejamento acaba revertendo em favor da pessoa, porque a pessoa acaba economizando no pagamento ou deixando de perder. Por quê? Porque esse juiz que eu citei que está recolhendo errado, os últimos 10 anos, eu só posso recuperar os últimos 5, pedir a restituição na Receita. Olha, e aí, mas ele pode recolher os últimos 10 anos atrasado? Não pode, porque aí ele precisaria comprovar atividade na esfera privada, né, que sejam compatíveis com a atividade de juiz para que ele possa recolher, comprovar através de imposto de renda. Mas olha, imagina a pessoa querendo se aposentar, contando com aquele tempo de aposentadoria, mas não pode. Por quê? Porque não fez um planejamento, não identificou erros. E, gente, é tão comum. Eu acho tantos erros em planejamento. Então, se você entender só que você precisa fazer um planejamento previdenciário, já valeu o programa de hoje. Essas foram as minhas dicas de hoje. Vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.